Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço a presença de todos nesse webinar. Hoje nós vamos falar sobre a aplicação do Amanco CPVC Fire Blaze Master para combate de incêndio. Bom, e para contextualizar, eu vou chamar a Cíntia. A Cíntia, que é engenheira civil formada pela UFV, pós-graduada em gerenciamento de projetos pela FGV e atua na Amanco Vavin como engenheira de serviços técnicos há mais de 5 anos que está com a gente no grupo. Cíntia, por gentileza, pode dar início. Obrigado. Obrigada, Júlio. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Como o Júlio comentou, hoje nós vamos falar sobre o sistema Amanco Fire Blaze Master, que é a nossa linha de tubos e conexões de CPVC para aplicação em redes de proteção e combate a incêndio por chuveiro automático. Então, é um material que já vem sendo bastante aplicado no mercado, em obras como hotéis, hospitais, salas comerciais, como vocês vão poder ver mais detalhadamente daqui a pouco. Mas antes de iniciarmos o tema, eu vou falar brevemente sobre o nosso institucional, para que conheçam um pouco mais da nossa empresa. Bom, nós somos a Orbia, uma comunidade de empresas que está presente no mundo todo, através de seus grupos de negócios e marcas comerciais. A Orbia é uma empresa direcionada para o propósito que enfrenta desafios complexos no mundo todo. Nossos negócios atendem os clientes em nome do avanço da vida humana. Então, o nosso propósito é impulsionar a vida ao redor do mundo. Nós atuamos no cultivo de alimentos, gerenciamento de recursos hídricos, desenvolvimento de infraestrutura, acesso a dados e promoção da saúde, e temos um portfólio de marcas operando em 41 países. No quadro ao lado, vocês podem ver que nós temos aí os grupos de negócios da Orbia e suas respectivas marcas comerciais. Eu estou aqui representando a Amanco Vavin, que é uma marca da Vavin, cujo foco é o negócio de construção e infraestrutura. E como vocês podem ver, existem outras empresas que formam aí a Orbia. Alguns números, da Orbia: operações em 41 países, atividades comerciais em mais de 110 países, 136 plantas de produção, 19 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, 2 minas de fluorita, temos receitas anuais que superam 7 bilhões de dólares e temos mais de 22 mil colaboradores, a nível global. E agora que eu contextualizei um pouco sobre a Orbia, nós vamos falar sobre a Vavin. Agora vocês vão ouvir falar bastante Vavin, porque somos a Amanco Vavin, tá? Então, a Vavin é a marca líder na Europa, para sistema de tubulações plásticas. Inventou o primeiro tubo de esgoto de pressão de PVC no mundo, em 1955, na Holanda, onde fica a sede da Vavin. O nosso propósito é construindo ambientes saudáveis e sustentáveis. E por que isso é tão importante para a gente? Por algumas informações que eu vou mostrar aqui para vocês. Atualmente, as cidades perdem mais de 60% da água potável devido a vazamento nas tubulações. 30% do aumento de chuvas fortes se deve à mudança climática. 50% das pessoas em países em desenvolvimento vivem com acesso limitado ou nulo a instalações de saneamento. 30% da água e da energia que abastece edifícios hoje é desperdiçada. Então, pensando no nosso propósito, há 4 fatores que nos motivam a agir. Nós queremos ajudar no abastecimento de água segura e eficiente. Para nós, em um mundo de recursos hídricos preciosos, cada gota conta. Queremos melhorar o saneamento e higiene. Entendemos que todos têm direito a um futuro limpo e saudável e trabalhamos para tornar isso uma realidade. Criar cidades resilientes ao clima, as mudanças estão acontecendo e nós precisamos preparar as cidades. E melhorar o desempenho da construção, criando soluções eficientes e sustentáveis para as construções e para a vida. Então, em cada um desses 4 fatores, estamos explorando o nosso conhecimento e experiência para criar soluções práticas que sejam sustentáveis, inovadoras e acessíveis. E um exemplo prático é este case da Vavin na Europa, que foi feito com as nossas bibliotecas BIM. Então, esse projeto é o Powerhouse, que será o primeiro novo prédio de escritórios na Noruega e que produz mais energia do que consome.
Então, a definição de powerhouse representa que ele produz mais energia limpa e renovável do que o necessário para a construção, produção e transporte dos materiais e operação durante um ciclo de vida de 60 anos. E agora alguns números da Vavin, né? Nós estamos presentes, a marca Vavin, né, em mais de 40 países, cerca de 60 lugares, e estamos divididos em 4 regiões macro, sendo que nós estamos na região Latam, né, Latinoamérica. Então, a Vavin Latam, ela possui 32 fábricas, diversas marcas comerciais, dentre as quais eu mostro aqui para vocês a Plastigama Vavin, a Manco Vavin e Pavico Vavin. Temos cerca de 6.500 colaboradores e mais de 38 mil produtos. E falando agora um pouquinho do Brasil, da Manco Vavin, né? Nós temos produtos e soluções que atendem aí toda a demanda de predial e de infraestrutura. Temos mais de 2.000 colaboradores, temos 7 plantas que estão espalhadas aí em todo o território nacional. E somos pioneiros no mercado brasileiro em inovações, né? Nós somos reconhecidos como a marca da inovação, e algumas delas eu vou comentar aqui com vocês, como vocês podem ver aí na tela, né? Então, temos o Amanco PPR. O Amanco PPR é a nossa solução aí para água quente e fria, uma solução em polipropileno, e nós fomos os primeiros, né, a introduzir essa solução no Brasil. Nós temos o Amanco Silentium, que é uma linha desenvolvida para conforto acústico, né, para redução de ruído em instalações de esgoto. Hoje, esse é o produto mais silencioso do mercado. Nós temos também o Amanco Biax, que é uma linha de infraestrutura focada na adução e distribuição de água e esgoto sob pressão. Então, é um material que tem uma tecnologia diferenciada, né, um PVC orientado, que a gente chama, onde há uma orientação molecular e consequente aumento da resistência do produto. Nós temos o Amanco Super CPVC, que é o nosso material também para água quente e para água fria, né, de CPVC. É um material que possui a tubulação, possui uma faixa vermelha, e ele tem um diferencial de pressão e temperatura, né, possui resistência à pressão e temperatura superiores aos do mercado. E nós temos também o Amanco FlexTemp, que é a primeira solução do Brasil de tubos flexíveis com conexões de engate rápido. Então, é um material que nós temos um encaixe manual, nós podemos montar e desmontar esse sistema, né, do FlexTemp. Então, além da produtividade que está relacionada à flexibilidade do material, nós temos também praticamente um desperdício zero em obra, porque nós conseguimos reaproveitar a conexão, caso a gente precise desmontar o sistema. Tá? Então, além desse, existem outras soluções que vocês podem estar vendo lá no nosso site, né, no amancovavin.com.br, e se precisarem de algum suporte, tem toda a equipe técnica que está disponível para atender vocês. Tá? Então, agora nós vamos dar continuidade e eu vou voltar aqui com o Júlio. Muito obrigado, Cíntia. Acredito que já deu para contextualizar bem sobre o grupo, sobre a Vavin, sobre a Amanco Vavin. Bom, pessoal, para dar continuidade e falar um pouquinho mais sobre o tema, eu convido o Maicon Spadilha, que é formado em Engenharia Mecânica, pós-graduado pela FGV, em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. Tem 11 anos de experiência no segmento de construção civil e atua como gerente de vendas indiretas na Lubrizol Aditivos do Brasil. Maicon, por gentileza, compartilha com a gente. Pessoal, boa tarde. Vocês estão vendo minha tela? Perfeito. Estão vendo a apresentação? Sim. Sim, ok. Ok, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maicon Spadilha, sou responsável pelo CPVC Blaze Master, mais famoso aí, conhecido como Amanco Fire Blaze Master, pela Lubrizol. Trabalho na Lubrizol há aproximadamente 3 anos, e vou apresentar para vocês um pouquinho dessa nossa solução e falar um pouquinho também do nosso composto. Primeiramente, apresentar um pouquinho aqui dos nossos objetivos, estaremos juntos aproximadamente por uns 40 minutos, vou falar rapidamente sobre a Lubrizol, um overview sobre a empresa, analisar a resistência mecânica do CPVC, utilização do produto em instalação,
normas e aprovações, vantagem de trabalhar com produto certificado, que é a nossa grande vantagem perante aos concorrentes no mercado. Falar um pouquinho de estudo de mercado, como que nós estamos hoje dentro do mercado brasileiro com esse produto, inovação, cases de sucesso, e mostrar no final um ensaio side by side que a gente faz junto com a BSPK, Associação Brasileira de Sprinklers. Bom, a Lubrizol é inventora do CPVC, com mais de 50 anos de experiência relacionada a esse assunto, mais de 2 bilhões de metros quadrados de tubulações de sprinklers, essa tubulação do Blaze Master, instalados em mais de 60 países durante 30 anos. Então, quando a gente fala de tubulação de CPVC para a rede de sprinklers, é relativamente novo aqui no Brasil. Tem aproximadamente 13, 14 anos. Entretanto, no mundo, esse produto já é aplicado há 30 anos. É um produto que nós já temos aí uma vasta experiência. Então, a Lubrizol produz esse composto de CPVC, que é chamado Blaze Master, proprietário especificamente desenvolvido para proteção contra incêndio, e no Brasil foi firmada a parceria entre a Lubrizol e a Mancovaven, aproximadamente meados aí de final de 2013, início de 2014, e desde então comercializa tubos e conexões para esses sistemas. Além do nosso composto Blaze Master, nós temos também a linha Corzan, que é o CPVC Corzan da Manco, que é para a linha industriais, a linhas altamente químicas que conduz produtos corrosivos. É o único produto nosso que tem tubulação Schedule 80, ele é um produto muito mais resistente para isso. Temos a linha FlowGuard, que é o Super CPVC FlowGuard para água fria e quente, e o nosso produto que vamos falar hoje na reunião. Dando um overview aqui sobre a Lubrizol no mundo, nós temos hoje aproximadamente 81 fábricas fabricando os nossos compostos, 57 escritórios, pontos de vendas, 39 laboratórios. A gente costuma dizer que todos nós temos, algum momento do dia, contato com algum produto da Lubrizol. O nosso segmento é somente compostos para tubos e conexões, porém, nós temos outros segmentos no qual a gente divide até o escritório aqui em São Paulo, onde nós trabalhamos, e fica a sede da empresa aqui em São Paulo, na verdade é no Rio de Janeiro, mas também tem aqui em São Paulo, e a gente tem produto para limpeza, tem produto para cuidados com a pele, cuidados da saúde, limpeza, tem o álcool em gel, que todo mundo vem utilizando muito, né? Alguns outros produtos para limpeza do dia a dia, temos alguns compostos que fabricam o solado do tênis da Nike, de alguns tênis esportivos, temos aditivos, que é o nosso grande potencial aí dentro da companhia, alguns contratos com empresas grandes, fornecedoras de combustíveis para gasolinas aditivadas. Então, é um mundo, é uma indústria química realmente com vários segmentos. E agora, partindo um pouquinho, falar sobre o nosso produto em específico, Blaze Master. Pessoal, primeiro, essa daqui é uma das grandes perguntas que me fazem quando eu faço alguma apresentação para a construtora, para alguma instaladora, incorporadora. A pergunta, Maico, e plástico, ele derrete? Porque o CPVC é um plástico, é um tipo de plástico. Obviamente, sim. Qualquer plástico hoje derrete no mercado se submetido a uma determinada temperatura. E quanto ao CPVC? Aqui que está o grande ganho. O que vale saber é qual a temperatura que o CPVC suporta, qual que é o ponto de fusão do nosso CPVC e de qual é a forma que ele trabalha quanto a isso. Aqui eu tenho um videozinho, vou colocar para rodar para vocês, um teste que foi um pessoal a nossa equipe da Colômbia que fez com o maçarico na tubulação. Então aqui é um pedacinho de tubo com 2 capezinhos no final, essa tubulação, lembrando que ela tem que estar com água e ela suporta uma temperatura, isso aqui não vai aparecer nesse teste, porque o nosso termômetro ele só chega até 500 graus, mas em testes feitos pela UL, ele suporta até 850 graus de temperatura. Então aqui a gente vê que o termômetro ele chega a 500 graus e apaga. Então esse é o máximo que ele suporta ali. Esse é um teste que eles fizeram aproximadamente durante 10 minutos. A gente vê que a tubulação, ela cria uma camada preta ali no final. Essa camada serve também como isolante térmico, além da água que a tubulação conduz, que serve como isolante térmico para que ela suporte elevadas temperaturas. Essa camada também ajuda nesse sentido.
Então, nessa tubulação hoje, repetindo, ela é aprovada ela tem testes pela UL, suportando temperaturas de até 850 graus. Isso, obviamente, por um determinado tempo, que varia entre 1 a 10 minutos. Quanto menor o tempo, maior a temperatura. Quanto mais o tempo, menor a temperatura. Então, o máximo que ela suportou até hoje foram 20 minutos por uma temperatura de 450 graus. Outro ponto importante, acho que vocês repararam, é um produto que ele propaga baixíssimas chamas. O CPVC é um dos materiais que propaga mesmo, que tem menor propagação de chama. Aqui, na verdade, ele não propaga chama, que ele baixa emissão de fumaça. A chama, você viu que ele é um maçarico. Ele parou de colocar, automaticamente a chama acabou na tubulação, ela cessou o fogo ali. E tem uma baixa condutividade térmica. Então, certamente ali no meio do tubo ele estava 500 graus e nas pontas estaria 200, 250 graus. Então, essas são algumas das características técnicas do Blaze Master. E falando um pouquinho mais, ele é a grande diferença, né? Se a gente quiser deixar um pouquinho mais fácil a apresentação, do CPVC para o PVC é a adição de cloro. Então, mais para frente a gente vai até ver algumas vantagens, o porquê que o cloro é tão vantajoso assim para a gente no nosso sistema. Então, adicionando cloro na composição do nosso produto, ele fica muito mais resistente. Então, aqui, mais uma vez, 850 graus de temperatura, desde que esteja pressurizado, até isso ele sempre estará, porque tem que estar de acordo com a norma, né? O nosso produto ele só pode trabalhar molhado, com água. Pressão de trabalho chega até 12 quilos, que atende a nossa norma brasileira, que é a 10897. E agora, só um parênteses que eu faço, se vocês colocarem depois no Google, Blaze Master, vocês vão ver vários testes realizados pela Lubrizol, bem como realizado pela UL. E vocês vão ver o último teste de pressão realizado pela UL, nossa tubulação, ela estourou com 100 quilos, quase 10 vezes mais do que o pedido pela norma. Diâmetros de 3/4 até 3 polegadas, não necessita de pintura, então essa cor alaranjada já é aprovada pela norma de CPVC, pela norma de CPVC para combate a incêndio, que é a 15647. Processo de soldagem a frio, através de um adesivo solvente, ou cimento solvente. Máxima temperatura interna. O líquido interno dessa tubulação, que a gente permite, que tem que ser conduzido no máximo até 65 graus. Isso daí. E é normal. As tubulações, hoje elas trabalham com uma água ali dentro, uma temperatura ambiente. A não ser em casos, por exemplo, no Nordeste, que sempre é muito quente, o máximo que nós já vimos foi chegar a 45 graus a água dentro da tubulação. Porque muitas vezes ela está interno ao empreendimento. Interno ao empreendimento tem um ar-condicionado, enfim. Quando ela está exposta, ela pode sim ser instalada exposta, só que ela tem que ter uma pintura ali à base da água para não reagir com a tubulação, porque o nosso produto ele não tem UV. Então essa é a máxima temperatura interna que a gente permite. Falando um pouquinho do fator de rugosidade, se a gente comparar com as tubulações metálicas, especificamente falando do aço, ele tem um fator de rugosidade de 120. O que isso diferencia com o nosso de 150? Quer dizer que a nossa superfície interna da tubulação ela é muito mais lisa, comparado à tubulação do aço. Do aço é muito mais rugosa. E o que isso de fato nos ajuda? O que isso nos beneficia? Muitos projetos que a gente pega que está com tubulações de aço, a gente consegue fazer a conversão, trazendo para o nosso CPVC, e muitos deles a gente consegue fazer a redução de bitola, porque aumenta a vazão no sistema, a gente consegue passar de 1 polegada para 3/4, reduzir. Reduzindo bitola, consequentemente, redução no dinheiro aí da construtora, economia no projeto. Então, isso é muito importante para a gente. Vale lembrar que a Manco Vave, eles têm uma equipe de projeto que fazem esse trabalho. É só passar o projeto hidráulico que eles conseguem fazer essa conversão e levantamento de quantitativo, tá bom? Então, é algo bem interessante, vale se pensar. Um pouquinho mais sobre as características, flexibilidade do CPVC. O nosso produto, por ser um material plástico, ele possui uma certa flexibilidade, então ele proporciona curvaturas, isso vai depender do tamanho, da dimensão, né, da extensão do empreendimento. Então a gente acompanha essa obra, a gente acompanha a execução de projeto junto com o projetista. Ele permite uma curvatura até 10 graus, esse empreendimento no fundo é um exemplo disso, e tem até aqui a instalação, e com isso, redução de conexões. A gente sabe que o grande peso aí na conta de todo o material hidráulico, isso independente do produto, são as conexões.
conexão realmente é o mais caro do sistema. Então, reduzindo conexão, a gente tem uma vantagem muito grande em relação aos concorrentes, isso gera uma redução significativa para o nosso cliente final. E permite instalações enterradas em contato com o concreto. Legal falar isso, porque muita gente fala, Maicon, eu posso concretar, posso instalar o CPVC Blaze Master na laje? Isso tinha muita gente falava, não pode, não tem condições, o concreto reage com o produto, vai dar problema. Então, não, ele pode sim, não tem problema. Ele não reage com o concreto, também tudo aprovado, certificado pela ULFM. E isso tudo de acordo com a 13714. Então, aqui nós vemos uma instalação de hidrante, que, a princípio, hoje a norma só permite instalações expostas ao empreendimento e que sejam enterradas, que não tem contato ali com oxigênio, então não teria problema de pegar fogo, né? Um pouquinho da utilização do produto. O nosso produto hoje, de acordo com a 10897, que é a nossa norma brasileira, e também com a NFPA 13, que é a norma americana, a nossa norma é toda baseada nas NFPAs, ele hoje só pode ser aplicado para risco leve. Eu deixei aqui em vermelho os 3 empreendimentos que a gente mais tem contato hoje, que a gente mais tem instalado o nosso material. Os 3 tipos de empreendimentos. São os hotéis, prédios comerciais e hospitais. Entretanto, todos esses outros a gente pode instalar igrejas, clubes, escolas, livrarias, museus. Museu, hoje no Brasil, nós não temos um museu instalado com CPVC, de nenhuma marca, de nenhuma empresa. Nós estamos trabalhando hoje, em parceria com o projetista de BH, em instalar o nosso produto, já especificamos ele, agora a gente está em processo de análise, vai ter processo de negociação, e para instalar no Museu de Brasília. É importante a gente conseguir ganhar um projeto desse tipo, porque traz mais confiabilidade para o material. Por mais que já tenhamos vários museus, várias livrarias, restaurantes instalados no mundo inteiro, no Brasil, como eu disse lá no início, é um produto relativamente novo, né? E aqui, os 3 que a gente trabalha hoje, que depois eu vou até mostrar alguns cases: hotéis, prédios comerciais e hospitais. Pontos de instalação, processos de instalação. Ele é um processo muito fácil comparado com qualquer outro tipo de tubulação metálica. Ele tem uma redução significativa na mão de obra. Os nossos estudos apontam 50% de redução na mão de obra. É um material muito leve, então um instalador consegue fazer uma montagem, uma instalação de um produto de 3 polegadas, uma barra de 3 polegadas pesa em torno aí de 9 quilos, só para vocês terem uma ideia. Então é muito leve, uma pessoa consegue fazer essa instalação. Uma instalação limpa e segura, vai aí de acordo com a sustentabilidade. E um ponto importante, CPVC não se lixa de jeito nenhum, diferente do PVC, então ele é até mais fácil que instalar do que o PVC, somente tirar rebarbas. Então aqui, alguns passos, são 5 passos fáceis: fazer a limpeza na tubulação, porque geralmente ela fica encostada na obra, tem algum pó que pode dar interferência com o adesivo. Um corte, muita gente utiliza a serrinha hoje, né, que é o material mais barato, não tem problema. Passar adesivo no tubo, adesivo na conexão e a soldagem. Soldo no outro, 1/4 de voltas, segura ali por 30 segundos, está feita a sua instalação. Lembrando, tubulações acima de 2 polegadas, a gente necessita passar duas demão no tubo. Uma no tubo, uma na conexão e uma novamente no tubo. Somente acima de 2 polegadas. Abaixo disso, uma no tubo, uma na conexão e está feito o processo. Realmente é muito simples. Um treinamento que a gente dá em obra hoje de instalação demora em torno de 40 minutos, todo mundo fica apto a executar esse produto. Pontos de atenção. Por mais que seja um material muito fácil de se instalar, obviamente tem os seus pontos de atenção. Excesso de adesivo, cimento solvente e tempo de cura. Muita gente eu vejo lotando ali de adesivo ao tubo e a conexão depois fica escorrendo na tubulação. Isso a gente precisa evitar, porque esse adesivo ele corrói, é um adesivo que tem uma solução muito forte, então ele funde de fato o tubo na conexão. Se a gente colocar excesso, é capaz de danificar a tubulação, danificar a superfície externa do tubo. E o tempo de cura? Tempo de cura, a gente vê aqui na tabelinha do fabricante, 3/4 até 3 polegadas, isso vai mudar um pouquinho o tempo de cura, mas o máximo que ele precisa para suportar essa cura são 8 horas, numa tubulação de 3 polegadas, então é muito rápido. Distância entre os suportes, os suportes de distanciamento varia de acordo também
com o diâmetro das tubulações. Tá tudo no manualzinho lá, do manual técnico da Amanco, você consegue pegar facilmente do site deles. Evitar tensões. Então, sempre instalar ali de forma reta, sem aquela forçar a curvatura que pode causar trincas na tubulação, na conexão. Utilizar somente o adesivo especificado pelo fabricante. Então, somente o adesivo Blaze Master. O potinho que vem o adesivo da Amanco, ele vem escrito Blaze Master. Amanco Fire Blaze Master. Então, sem procurar por esse que é o adequado. Não submeter ao fogo para curvaturas. Então, a gente vê, poxa, muitas pessoas pegam um maçarico, coloca ali na tubulação, faz a curvatura para evitar uma conexão. Isso não faz, perde a resistência mecânica do material. Você vai ter problema no futuro. E não é permitido mistura de materiais. CPVC, somente com CPVC. PVC, somente com PVC. Por que eu falo isso? Muita gente fala, pô, mas não é possível que isso ainda acontece, ou que isso acontece, venha acontecer. Sim, isso a gente vê em alguns casos acontecendo, e o cliente nos liga, Maicon, estou com algum problema, a gente vai lá, abre o forro e vê esse tipo de instalação. Então, a gente precisa tomar cuidado. Aqui nós vemos um caso, tem excesso de adesivo, tem epox, tá tudo errado, né? Então, elas são simples, mas tem os seus cuidados. E aqui o instalador, no caso, ele colocou CPVC com PVC e não passou o adesivo. Então, a gente precisa se atentar a isso. É um produto muito seguro, mas tem alguns pontos importantes que precisam ser levados em consideração. Falar um pouquinho agora da nossa grande vantagem, as normas e aprovações. Eu deixei aqui em vermelho, que essa é o nosso grande diferencial para o concorrente hoje no mercado. Ele é listado pela UL. A UL é uma das maiores certificadoras de tubos e conexões do mundo, é uma americana. Ele é aprovado pela FM, que é a maior seguradora do mundo. Essa é a nossa grande vantagem. E o que isso quer dizer? Poxa, mas ok, mas por que vocês têm e os outros não têm? Porque além de os testes de resistência, os testes de incêndio que nossos produtos são submetidos, eles são muito superiores do que o pedido pela norma local, pela nossa norma brasileira. Tanto o nosso produto, o nosso composto, quanto a fabricação da Amanco, eles são submetidos por testes de qualidade anualmente. Então, eles são passados por auditorias da UL e auditorias da FM. Então, tudo tem que estar dentro dos conformes passados os anos. Isso a gente sabe que não acontece muito bem. Existem milhares de fornecedores de compostos e as pessoas fabricam seu produto e não passam por uma sabatina, não passam por um teste de qualidade. O nosso produto, ele segue, essa norma segue esses conformes. Ele proporciona, então, uma maior confiabilidade e segurança na instalação. Ele ajuda a adquirir pontuação para ganho do selo LEED, porque ele é um material sustentável. Ele é capaz de gerar economia no seguro do empreendimento. No final, vou mostrar um case bem legal que nós conseguimos aqui em São Paulo. E no GBC, no site do Green Building Council, se vocês procurarem entrar no site, essa informação é totalmente deles. E eu peguei porque eu achei fantástico. A gente caminha cada vez mais para o mundo totalmente sustentável. Os empreendimentos estão caminhando para esse lado. O Brasil hoje é o 5º país no mundo com mais empreendimentos autossustentáveis, com empreendimentos com selos LEEDs. Os Estados Unidos é o primeiro, depois vem a China, enfim. Isso é legal, porque nem tudo no Brasil que a gente escuta comentar, pô, é ruim, é isso, é aquilo, mas você veja bem, construção civil vem avançando e buscando novas tecnologias para chegar nesse caminho, construir um caminho sustentável. Então, de 1 a 7% da construção da construção sustentável é mais caro do que a convencional, mas ela tem uma valorização na revenda de 10 a 20%, redução no condomínio de 30%, redução no seguro de até 25%. Então, eu só vejo vantagens em trabalhar com produtos certificados, com produtos de qualidade. A gente precisa realmente buscar essas soluções, que existem muitas no mercado. Não só tubulações, como bombas, válvulas, enfim. Mais um pouquinho falando da sustentabilidade, 50 anos de garantia é a garantia dada pelo fabricante, no caso, Amanco, né? Então, o nosso produto, ele não corrói, não encrosta a sujeira, não reage com a água. Esse é o ponto que eu ia falar do cloro. Hoje, se a gente pegar hospitais, eles fazem a limpeza, recirculação da água nos seus hospitais, tudo com cloro.
o CPVC já tem cloro na composição, então ele não reage, ele não sofre esse tipo de reação. Nós tivemos recentemente, isso no final do ano passado, muitas empresas reclamando de algumas tubulações metálicas que estavam com microfuros, e esse microfuro é causado por conta do cloro. Isso não vai acontecer com o nosso produto, é 50 anos de garantia, e de fato a gente dá essa garantia porque o produto suporta isso. Um pouquinho aqui do nosso estudo de mercado. Poxa, a gente fala de um produto tecnológico, um produto fantástico, um produto que já está no mercado aqui no Brasil há 14, 13 anos, porém no mundo há 30 anos, mas nós fizemos um estudo no início do ano passado, somente um estudo para os riscos leves, que é onde o CPVC entra, dentro dos empreendimentos comerciais, hospitais, hotéis, somente risco leve. Então, o risco leve hoje equivale a 62% de sistema de sprinklers comparado ao risco ordinário dentro desses prédios comerciais. Entretanto, falando somente de risco leve, em 2018, nós vimos aí que o mercado ainda utiliza 60% do mercado utiliza tubulações metálicas. Aqui esse CPVC não é só o nosso, estou pegando também de outras empresas, então estamos aí com 40% de tamanho de mercado hoje, isso a nível Brasil. Então nós temos muito que avançar, tem muito que crescer. Muitos projetos ainda chegam para a gente, projetos metálicos, isso por conta da tradição do mercado, né? O metal está aí há 75, 80 anos. Nós estamos, então, perto do metal, estamos ainda nascendo, digamos assim. Mas, de qualquer forma, a gente tem muito que avançar, temos oportunidades para isso, e aí eu peço a ajuda de vocês para que possamos fazer essa virada no mercado. Por isso que estamos apresentando todas essas vantagens e características do nosso produto. Falar um pouquinho agora de inovação, isso daqui é vindo diretamente da Lubrizol, uma parte é da Lubrizol e outra parte aqui é da Lubrizol em parceria com a Manco. Aqui, pessoal, esse daqui é o nosso foco hoje na Lubrizol, lá nos Estados Unidos. É a aprovação de um novo composto para risco ordinário. Isso daí vai ser uma grande reviravolta no mercado quando a gente conseguir. É um produto totalmente diferente, é um composto diferente do que a gente utiliza hoje para a nossa tubulação, que só é aprovada para o risco leve. E nós temos um adendo a mais aí, né? Que tudo que a gente faz na Lubrizol, no nosso departamento de conexão, tem que ser passado e aprovado pela UL, que é a nossa certificadora, que é a nossa grande vantagem, né? No nosso grande diferencial competitivo. Então, os compostos de tubulação e as tubulações já passaram pelos testes de incêndio realizados através da UL. O foco total hoje da Lubrizol é a aprovação do composto das conexões. Isso daí segue em teste de incêndio junto com a UL. Previsão de lançamento, início de 2022. Pô, tá longe. Às vezes, olhando assim, a data realmente está longe. Estamos falando aí de 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio. Mas a gente sabe que o dia passa voando, a semana passa voando, o ano está passando voando, então chega. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar, a gente vai conquistar essa marca tão importante para todo mundo. E aqui é um trabalho que a gente faz junto com a Manco e junto com o comitê de estudo, o C24 e o CB24, no Corpo de Bombeiros, na sede deles ali na Praça da Sé, em São Paulo. Então, o início da revisão da norma, da NBR 3714, que é de hidrantes e mangotinhos, e teve início em agosto de 2019. Nós já apresentamos nossa proposta, que é incluir o CPVC para aplicação de hidrante, para somente aplicação protegida, que fica ali dentro de um shaft, e vai ficar exposta. Isso somente para os empreendimentos comerciais, que são os hotéis, os hospitais e os escritórios comerciais. 80%, 90% dos empreendimentos que a gente já atua hoje no risco leve. Essa é a nossa proposta. Eles fizeram um contraponto para a gente, que exigiram que fizéssemos elaboração de testes de incêndio. Estamos conversando já com laboratórios parceiros, os mesmos que nos ajudaram na aprovação para risco leve aqui no Brasil, lá em 2007. Então, a nossa previsão é finalizar essa norma e apresentar os testes para o Instituto de Pesquisa Tecnológica, que é o IPT, fica na USP, e finalizar tudo certinho em julho de 2021, finalização da norma. Então, essa é nosso grande
nosso grande foco hoje dentro da companhia aqui no Brasil e o risco ordinário dentro da companhia global. Cases de sucesso. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que nós já conquistamos no Brasil. Obviamente tem muito mais além disso, mas eu coloquei alguns bem interessantes. O primeiro, esse daqui eu coloquei, fica no Jardim das Perdizes, em parceria que nós fizemos junto com a Tecnisa. Eles conseguiram uma redução no empreendimento, no seguro desse empreendimento de 20%. Isso foi muito importante, porque o nosso produto, não que somente por causa da tubulação, é óbvio que não, mas nosso produto contribuiu para que isso tenha acontecido. É um empreendimento totalmente LEED, autossustentável, e nós conseguimos essa redução no seguro. Então, vale a pena investir um pouco mais em sistemas LEED, em sistemas autossustentáveis. Sede da Rede Globo, coloquei esse daqui porque era um empreendimento, fica no Rio de Janeiro, ele é um empreendimento que estava todo em aço, o projeto todo em aço. Nós conseguimos chamar o projetista em parceria com a instaladora, que no caso era a Enei, fizemos a conversão do projeto, apresentamos a nossa proposta, mostramos todas as características e vantagens competitivas do nosso produto, e fechamos esse projeto. E a construtora CPN Evian, o edifício Evian, fica em Campinas. Esse projeto foi bem interessante, porque ele tem CPVC de cabo a rabo, ou seja, é CPVC no sistema de sprinkler, que é o nosso Amanco Fire Blaze Master, e também no sistema de água fria, eles utilizaram o CPVC, o Super CPVC FlowGuard. Muito, muito legal. Ali a projetista é a Satico, fica em Campinas, e realmente a Satico é espetacular, porque ela aposta em novas tecnologias, e o nosso produto sempre está ali acompanhando os empreendimentos da projetista. Falando um pouquinho de edifícios residenciais, por que não, né? A gente está falando aqui de comerciais, hospitais, hotéis, mas a gente também pode entrar em edifícios residenciais. Quando cabe isso? Aqui o primeiro exemplo, Yacht House. Santa Catarina é um ótimo exemplo para isso, porque lá tem uma lei, uma norma, na verdade, municipal deles, uma norma estadual, que empreendimentos acima de 50 pavimentos, eles precisam colocar sprinklers até dentro do apartamento. Então tem sprinkler na sala, no banheiro, tem tudo quanto é lugar, na varanda. Então é um case muito interessante, porque a gente conseguiu colocar o Amanco Fire Blaze Master em toda a rede de incêndio do Yacht House. Também colocamos o Super CPVC FlowGuard. É uma parceria muito, muito interessante que nós temos com a Fransma Engenharia, com o Bruno, e com as construtoras locais, FG, Pascoaloto, Embraed. Até o próximo case é da Embraed. Esse da primeiro da Yacht House da Pascoaloto, o segundo da Embraed. O outro empreendimento, New York Apartments, 51 andares e 176 metros de altura, do mesmo modo que a Yacht House acima de 50 pavimentos tem que ter sprinkler nos apartamentos, e nós fechamos uma parceria interessante com eles, vem dando muito certo. Só lembrando, Yacht House aí hoje está como o maior residencial da América Latina, 281 metros de altura. Hospitais. Falando um pouquinho aqui do Santa Isabel, Hospital Santa Isabel, outra parceria legal que nós fizemos com a Implanta, projetista de Salvador. Esse projeto estava todo em metal, totalmente em tubulações metálicas. O Jailson da Implanta, ele apostou no nosso material, nós tivemos um bate-papo interessante, apresentamos as nossas características, e ele bancou a nossa tubulação, a nossa tecnologia dentro desse empreendimento. Foi um retrofit. Esse hospital foi inaugurado em 1893, é o hospital mais antigo de Salvador, é uma referência por lá, e hoje ele está todo com o sistema de incêndio instalado com o nosso produto. Um outro hospital bem legal é o AC Camargo, um outro retrofit, fica ali na Liberdade, em São Paulo, uma referência ao Hospital do Câncer, também estava com todas as tubulações metálicas, e conseguimos trazê-los para trabalhar junto com a gente, em parceria com a Planem, uma instaladora também, que fica situada em São Paulo. Além desses, nós temos muitos outros empreendimentos, hospitais, tem o Hospital da Saúde em Santos, Hospital Santa Maria em Santo André, Hospital em Belém. O hospital, hoje, a gente vê as reformas, acontecem está com grande potencial de reformas, muitos hospitais crescendo, sendo inaugurados, até por conta
dessa pandemia, infelizmente, mas tem uma oportunidade gigantesca para trabalhar dentro dos empreendimentos. Lembrando, todos somente para risco leve. Entrou no hall de entrada para cima. Tudo que é o pavimento tipo, estacionamento, infelizmente ainda não pode. Aqui eu vou mostrar para vocês um evento side by side. Já está finalizando a nossa apresentação. Esse foi um evento realizado em Goiás, foi um congresso internacional dos Corpos de Bombeiros, e em 2017 nós fizemos em parceria com a BSPK, que é a Associação Brasileira de Sprinklers, tal qual nós somos associados, e bem como a Manco também. E foi muito interessante, porque o impacto dessa apresentação, o impacto desse teste é realmente interessante. Muitas pessoas entendem a importância de ter um sprinkler, de ter um produto de qualidade, uma tubulação de qualidade, que não vai ter falhas no seu empreendimento, só entende depois que algo acontece ou quando vê um vídeo como esse. Vou colocar aqui para rodar para vocês. Parou aqui. Vou colocar de novo. É um vídeo rápido, pessoal, ele tem em torno de 1 minuto e meio e mostra bastante a situação de incêndio em um ambiente, um escritório. Aqui são dois, esse é o Paiva, ele é o gerente da BSPK, ele que apresenta o ensaio, o projeto. Então aqui a gente pode ver, são 2 containers pequenos, simulando um escritório, um protegido por sprinkler, no qual está instalada a nossa tubulação, depois eu vou mostrar algumas fotos para vocês, e o outro sem proteção por sprinkler. Aqui são 2 bombeiros, sempre quem faz esses testes, nós temos do Corpo de Bombeiros, tanto para colocar fogo e para apagar. Aqui a gente vê que com 15 segundos o sprinkler já foi acionado. Ou seja, o sprinkler de resposta rápida, que é o que permite a nossa tubulação ser utilizada hoje, ele estoura com uma temperatura de 68 graus. Então veja que com 15 segundos, ou seja, o sprinkler realmente ele apaga aquele foco de incêndio. Ele foi feito para isso. Então, olha a importância de termos um sprinkler dentro de algum empreendimento, seja ele residencial ou comercial. A gente vê aqui do outro lado que vai dar 1 minuto, vai acontecer o flashover, que é quando tudo que está dentro do container, ou dentro do escritório, da sua cozinha, enfim, ele pega incêndio, ele pega fogo. Então, ninguém consegue mais habitar, ninguém consegue mais adentrar ao empreendimento. Aí é realmente aquela situação, chama o bombeiro. Depois que eu participei desse evento, junto até com a equipe da Manco, lá em Goiás, eu entendi o porquê que as pessoas se jogam de empreendimento quando acontece incêndio no seu apartamento, porquê que as pessoas saem correndo, abandonam tudo, porquê que as pessoas não manuseiam o hidrante que tem ali no seu hall, dentro ali do lado da sua porta de entrada do apartamento, porque é um desespero gigante. Nós estávamos em 30 metros mais ou menos de distância, umas 300 pessoas assistindo, o pessoal começou a recuar e muito para trás, porque o fogo é muito forte, é intenso, e a gente vê questão de 1 minuto e 50, olha como que já está isso, realmente não tem condições, é 1 minuto o máximo para você se livrar e escapar de um incêndio. Aqui, passando agora, mostrando para vocês o antes. Aqui está a nossa tubulação instalada dentro daquele container, simulando ali as cortinas atrás, no escritório. O depois, então, veja que o sprinkler foi acionado, só está uma manchinha ali na parede, né? Falando bem grosseiramente, a gente poderia só pintar e seguir morando ali ou habitando esse local. Não pode, né? A gente sabe que não pode, porque não é permitido por norma. Qualquer incêndio que tem dentro de um apartamento tem que ser trocado todo o sistema de incêndio, mas não aconteceu absolutamente nada, nem na nossa tubulação, nem no local de fato, o antes e o depois. Então, ele danificou tudo ali em questão de 1 minuto e meio. Então, só mais uma informação, é muito importante, pessoal, a gente precisa se atentar à qualidade dos nossos empreendimentos. Hoje a gente tem muito material trazido da China, muito material trazido da Índia. Não que isso seja ruim,
Quase tudo que nós utilizamos hoje é da China, nosso smartphone hoje é tudo da China. Só que a gente precisa se atentar, vamos analisar esse produto, vamos ver se ele tem alguma certificação, se ele foi passado por algum teste de qualidade. Isso é importantíssimo, a gente precisa saber disso. Não é só o preço que a gente tem que correr atrás, eu sei que é muito difícil, a concorrência é gigantesca, tanto para o lado das construtoras, dos clientes, quanto para o nosso lado, só que a qualidade tem que prevalecer, porque realmente, no final das contas, aquela frase sempre prevalece, que é o barato sai caro. Então, proteger nossas vidas sempre tem que estar em primeiro lugar. E é por isso que a gente trabalha, esse é o nosso objetivo, trazer um produto de qualidade para todos vocês. Pessoal, muito obrigado, agradeço a disponibilidade e a atenção de todos. Aqui estão os meus contatos, o meu e-mail, o nosso website. Caso não consigam gravar, é só colocar no Google Blaze Master, você vai entrar, nós temos o website, o meu telefone. Eu fico à disposição para tirar dúvida agora de todos vocês e futuramente. Podem contar comigo, com o pessoal da Manco, estamos aí em todo o território nacional. Muito obrigado. Valeu, Maicon. Muito obrigado aí por compartilhar com a gente toda essa experiência com o Fire Blaze Master. Bom, pessoal, temos algumas dúvidas aqui. Vou selecionar algumas aqui. Vamos lá. A primeira: informar a rede de fornecedores na Bahia e custo em relação ao FG. Acredito que a Cíntia possa nos ajudar com essa. Sim, Júlio. Está me ouvindo? Sim, perfeito. Ótimo. Agradecemos o interesse. Nesse caso, você pode entrar em contato com o nosso 0800, tá? Que é o 0800 701 8770, que está no nosso site, e solicitar o representante da região. Aí você vai conseguir todas essas informações. Perfeito. Cíntia, tem mais uma para você. Já tive situações em que no empreendimento existiam 2 tipos de risco. Leve. Júlio? Júlio, o seu áudio está cortando um pouco. Não te ouvimos agora. Não, agora voltou. Perfeito, então vou refazer a pergunta. Já tive situações em que no empreendimento existiam 2 tipos de risco, o leve e o ordinário. Vocês têm conexões para essa transição? Sim, essas transições são comuns, né? Geralmente, no empreendimento, você vai ter áreas que não são de risco leve, você vai ter que fazer a transição para o sistema metálico. Então, nós temos, inclusive, mais de um tipo de conexão de transição, né? Temos conexões ranhuradas, flanges e conexões roscáveis também. Perfeito. Michael, me ajuda com essa. Aplicação para redes hidrantes expostas. Se o produto pode ser aplicado para rede de hidrantes expostas. Espera aí um pouquinho. Vocês estão me vendo? Bom, para humanizar um pouquinho mais, para quem não me conhece pessoalmente, não tinha visto o meu rosto, prazer pessoal, sou o Maicon, e a aplicação, ele não pode ser, a aplicação do nosso produto, ele pode ser utilizado para hidrante somente enterrado e externo à edificação, ele não pode ser instalado e exposto, e, infelizmente ainda não, então somente enterrado e externo à edificação. Perfeito. O CPVC serve para Splinter ESFR? Desculpa, o CPVC só serve para Splinter ESFR? Eu até vi aqui essa pergunta. O CPVC, ele é para o nosso CPVC, isso é até pedido por norma, isso está na norma na 10897 de instalações, ele tem que ser utilizado com sprinkler de resposta rápida, aí pode ser no teto, na parede, enfim, não tem upright, não tem problema, mas ele tem que ser o de resposta rápida, então ele serve para outros tipos de aplicação. Perfeito. Acredito que você já tenha comentado na apresentação, mas vale a pena ressaltar, porque muitas pessoas perguntaram. Seguinte, pode ser instalado em prédios residenciais? Sim, ele pode ser instalado. Você fala se o prédio residencial tiver sprinkler, assim como os empreendimentos lá de Santa Catarina, tem outros exemplos. No Nordeste, por exemplo, Fortaleza, eles instalam sprinkler também no corredor, não dentro dos apartamentos, mas no corredor, assim como no Rio de Janeiro.
então ele pode sim ser instalado. É totalmente risco leve. O que ele não pode, aí seria nos estacionamentos, que já é caracterizado como risco ordinário. Perfeito. Uma última pergunta aqui, para você também, Maicon. Esse produto pode ser utilizado em câmaras frias com temperaturas negativas? Ele pode ser utilizado. Na verdade, assim, hoje o nosso produto, o Blaze Master, hoje a Lubrizol lançou um novo produto que chama Freeze Master. Esse Freeze Master, ele suporta temperaturas, é um líquido, que a gente passa dentro da tubulação para que suporte temperaturas de menos 27 graus. Então, ele, utilizando esse Freeze Master, e aí eu peço que entre em contato conosco, né, se realmente tem essa demanda, utilizando esse produto junto com o nosso Blaze Master, ele pode sim ser aplicado. Bom, acho que a gente conseguiu atender a maioria das perguntas. Queria te agradecer, Maicon, agradecer a Cíntia por toda a participação e todo o conteúdo apresentado. Agradecer a todos os participantes que interagiram e estiveram com a gente até aqui. Dizer que essa apresentação ela está sendo gravada, tá? Em breve a gente vai compartilhar no nosso canal do YouTube. Tá? Eu também só queria reforçar, pessoal, que no próximo dia 18, às 14 horas, a gente vai ter um outro tema que será sobre as bibliotecas da Mancuvave no BIM, sobre instalações de esgoto, tá? Então, a gente já teve água fria, a gente agora vai ter sobre instalações de esgoto. Bom, pessoal, sem mais nenhuma dúvida, reforçar o meu agradecimento a todos. Estamos aí para qualquer tipo de demanda. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.